Consegue, Dani? Não, claro que não. Isso não, é muito difícil de acontecer. Mas né? então, por isso que eu acho que o Palmeiras é o time candidatíssimo a ser campeão. Acho. Zicou. Não, eu tô dizendo Isso aí, rapaz. Alfa Sincani vai mandar mensagem aí. Um amigo meu, ele tava com o palmeirense, junto com ele. Esse aqui é o fulano de tal, meu amigo palmeirense. Falei, senhor Mano, já cansei de xingar você. Eu falei, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro e acho que vai ser campeão da Libertadores. Tá zicando, né? Eu falei, você fala mal, você é FDP. Você fala bem, você zica. O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? Na enquete está dando 80% quem virá ali, quem será o líder, né, depois dessas 5 rodadas que estão pela frente. Pedro queria falar. Já coloca na tela para a gente ir ilustrando. É o tricolor paulista. Tem o tricolor do Diniz aí, né? Vai saber. O Diniz, né? É bem pensado. Porque acho que assim, as sequências, e aí a gente fala de sorte, né? O Palmeiras dá sorte. Óbvio que isso não tem nada a ver com o desempenho, com o que ele apresenta em campo. Mas a gente olhando as sequências, o Palmeiras, nessas próximas rodadas, para abrir pontos, tirando o São Paulo, claro, eu acho que é quem tem uma tabela menos puxada. A gente está vendo uma sequência até de longo prazo ali, até a volta da Copa do Brasil, né? Vendo todos os jogos. Mas eu acho que se a gente pegar, uma amostragem um pouco menor, de 3 jogos do Brasileiro, Atlético Goianiense, aí tem um clássico, e depois tem o Avaí fora. Se a gente comparar com os outros, vai rodar aí pra gente, claro. O Palmeiras tem a possibilidade de abrir esses pontos agora. Ele tem pela sequência, mas principalmente pelo que ele joga. É isso. A minha única dúvida, meu único senão ali, é porque você tem o São Paulo pelo Brasileiro e na sequência São Paulo pela Copa do Brasil, que vai ter lá na frente no meio de julho de novo, e você tem os duelos contra o Cerro. Tem muito do que vai fazer essa comissão técnica de rodar, de sentir, de poupar. Agora, se a gente for trabalhar com uma condição de que agora eles vão com o pé embaixo para fazer, talvez, ampliar uma vantagem e fazer a classificação no mata-mata, é muito difícil nesse cenário que o Sormani estava trazendo para a gente do que vem fazendo até aqui, é muito difícil você projetar que vai tropeçar sim. Acho que a era dos tropeços que falei no início do campeonato acabou passando. Aí a gente vem pro Corinthians. O Corinthians tem o Atlético Paranaense lá, fora de casa. Qual é a segurança desses Corinthians? Quando joga fora de casa ou para estabelecer uma sequência? Ele não tem uma sequência de vitórias. Ele vai segurando, invencibilidade, tá? Mas ele não tem exatamente uma sequência. Pode ser a terceira melhor campanha como visitante. Não, tudo bem, mas a gente está falando 3 vitórias, um empate, 2 derrotas. A gente está falando do Campeonato Brasileiro, o número frio, ele é o vice-líder, um ponto abaixo só do Palmeiras. Eu estou dizendo do que vem fazendo, entendeu? Para ampliar, para estabelecer essa sequência, para a comparação que a gente traz ali de quem vai chegar na liderança daqui a 5 rodadas. Não é a frieza dos números de a melhor campanha, fora de casa. O Atlético em casa só perdeu um jogo e empatou outro. 3. Aí caindo agora pro São Paulo. Acho que o São Paulo tem a sequência mais difícil. Pelo que faz, se eu paro para analisar o que faz em campo o São Paulo, quando vai bem. Olha o próximo adversário do São Paulo, Pedro. Não, amigo. Mas o Galindo vai? O São Paulo já fretou um jatinho para levar o Galindo lá pro Newton Santos. Não estão sabendo? Tá querendo. E aí, hotel de 7 estrelas. A minha dúvida é que o São Paulo é oscilação, porque quando tá com bola e quando joga a bola, vai bem. Vai muito melhor que o Corinthians. Aí é corrigir a oscilação. Então você tem um Corinthians que não é seguro, um São Paulo que ainda oscila e um Palmeiras que, escalado e focado na competição, para mim tem muito mais condição de fazer esse resultado. Então, acho que explica a confiança do fã de esporte ali na enquete, quase 80%. É a sequência, capitão? Quero ouvir vocês também para o Palmeiras abrir esses pontos de vantagem, porque eu entendo que se o Palmeiras abrir esses pontos de vantagem... Claro, né? O futebol a gente sabe que se modifica muito rápido, mas com essa sequência que a gente está vendo hoje de desempenho dos clubes, se o Palmeiras abrir é muito difícil. Eu acho que é muito baseado no que o Palmeiras apresenta. Os adversários, a gente pode colocar aí, tirando o jogo do São Paulo, até contra o São Paulo, o Palmeiras é favorito, né? Mas quando você olha para o Palmeiras, o mecanismo de jogo, né, a concentração... Enfim, a maneira como o Abel arma os seus times, é difícil você colocar um adversário no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras não seja favorito. Então, assim, eu acho que tem fundamento, né? Você olhar para as 5 próximas rodadas e imaginar que o Palmeiras não vai ser o líder. Eu acho que isso vai acontecer. Aí vai se basear muito no que o Corinthians e o São Paulo, principalmente, apresentarem, Dani. Eu acho assim, com relação ao Corinthians, por exemplo, o Vitor Pereira, não digo ele achar um time base, mas ele mexeu um pouco menos na estrutura do time.
Corinthians é um time que não tem um padrão definido, um mínimo padrão. O Corinthians é um time que joga com uma linha de 4, com um volante, que joga com uma linha de 3 e 2 volantes. O Corinthians é um time que, em muitos momentos, abdica do ataque, né, para se fortalecer na defesa. Em outros momentos, como foi o último jogo, é um time que já pressiona um pouco mais o adversário, mesmo jogando em casa. Vou fazer o advogado do diabo, Eu acho que tem uma... Mas não é isso que a gente pede das equipes, que elas se adaptem de acordo com quem mas tá aí do já outro é lado. demais. Aí já é, sabe, é atacante que vem de lateral, sabe? Funcionou pro Corinthians em alguns momentos, mas assim, é você abrir mão do jogo na maior parte do tempo, mesmo com a vitória. Eu acho que o Corinthians pode mais. Eu acho que o Corinthians pode render mais. O Corinthians precisa de algumas peças. Então, a gente fala que o Corinthians precisa da volta do Fagner. Mesmo o Rafael estando jogando bem. O João Vitor, né, restabelecendo a posição na zaga. O William retornou no último jogo, foi muito bem. Então, passa também pelas peças. Mas eu acho que também passa numa estrutura um pouquinho mais definida com relação ao treinador, que é bom treinador, mas eu sinto falta um pouco disso. E o São Paulo é em cima do que o Pedro falou, né? É uma incógnita, porque o São Paulo é um time que oscila demais. Não oscila nem de jogo para jogo. Não, é dentro do jogo, de né? tempo para tempo. Então, o São Paulo ele começa muito bem, depois ele tem uma queda de rendimento. O São Paulo, no último jogo, começa muito mal e depois acha um gol, consegue se estruturar. Também, né? É isso daí também. Eu ia terminar com isso. Eu ia terminar com isso, exatamente. O Rogério também tem participação. Ele destrói o São Paulo no jogo contra o Corinthians. É isso. Ele sai jogando errado com 3 zagueiros isso. Nesse jogo passado. Desculpa, contra quem foi mesmo? Ih, rapaz, foi América Mineiro. A gente está falando dos treinadores. E quase perde o jogo. É isso. Eu estou falando dos treinadores. O Abel, ele contribui muito para o Palmeiras ser esse Palmeiras competitivo. A estrutura, as modificações. Então, o Abel tem muita importância, tem muito papel nisso. Eu acho que o Vitor Pereira e o Rogério, mesmo, né, tendo um elenco, não sei, um pouco menos qualificado, times que estão sendo montados, por exemplo, tem uma base sólida e pronta, mas eu acho que também tem contribuição aí do Rogério e do Vitor para que o Corinthians e São Paulo continuem próximos do Palmeiras, mas desse brasileiro. Você fala, acho que tem a ver com o entendimento, Rogério. O Rogério é bom treinador. O Rogério sabe o que ele quer, o que ele faz, o que ele trabalha. Acho que tem a ver com o entendimento. Ele estava mudando demais. Aí ele é um radical. Opa, estava mudando demais, não estava dando certo. Eu paro de mudar. E o time estava mal no mundo porque eu estava mudando demais. Então, é um equilíbrio. Eu acho que em algum momento ele vai achar esse equilíbrio. O Rogério é um técnico em formação. Às vezes a gente tenta julgar como se fosse um cara de 15 anos. Ele pensa demais. Eu acho muito saudável isso. Mas você sabe... Ele pensa demais. E ele procura essas soluções... enfim, soluções, né? Para determinados jogos, antes, durante a partida. Ele é fundamental. Ele pensa fora da caixinha. Mas para mim é fundamental. Ele faz o time jogar. Mas ele paga, por ser ainda novo na profissão... Ele vai pagar, eu acho. Ele está pagando caro algumas coisas que ele faz. Fala, Isa. Não, que eu acho que isso é válido nesse sentido. Eu gostaria que ele permanecesse dessa forma. Você adquire... Só tem que dosar, né? Ele vai aprender batendo ali, né, Zé? Mas aí eu falo o seguinte, qual é o limite dessa... vamos dosar. Quando? Como é que você sabe? Porque é o seguinte... de repente, você ganhando um jogo, não fazer 3 alterações no intervalo. Isso tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes você atinge uma experiência e essa experiência faz com que você breque a tua evolução. A vida é uma evolução constante. O que você faz hoje aqui, você repete amanhã, mas depois de amanhã, o que você fez esses 2 dias, ela não serve. Né? Então, se não serviu para o Corinthians aquelas 3 substituições, pode ser que um dia ou outro, essas 3 substituições, ela possa servir. A gente não tem Foi um aprendizado ali nesse jogo, né, Zé? Não, mas o que eu quero... Aquilo ele aprendeu que ele vencendo o jogo, ele tem que entender a movimentação do adversário para fazer a dele. Sim. Ele pensou antes, né? Ele pensou, o Corinthians vai fazer uma movimentação, eu já vou antecipar. E aí ele anteviu algo que não aconteceu. Mas ele está botando a cabeça para funcionar. Isso é válido. O que eu quero dizer sempre, assim, que eu acho que às vezes nós falamos assim, que a experiência, você tem experiência para fazer com que você evite determinadas coisas. Mas, ao mesmo tempo, essa tua experiência é aquela coisa do ímpeto da juventude. Quando você é jovem, você não tem medo de nada. Você faz um monte de coisas. Quando você vai ficando mais velho, você começa a ter medo do escuro, começa a ter medo do ambiente fechado, aquelas coisas todas. Andar de bicicleta. Quando eu falo sobre... Tem medo de quê, Zé? Não, mas é novo ainda, ele tem medo de nada. Ainda. Não, eu tenho medo sim. Já tem experiências na vida. Eu te falo, de avião eu tenho medo. É mesmo? Tenho medo. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, às vezes, nós atingimos um ponto da experiência que faz com que a gente breque determinadas coisas. Eu vou dar um nome que talvez você não queira falar sobre isso, mas eu acho que isso aconteceu com o Vanderlei. Eu acho ele exímio, né? A história dele não se contesta, mas eu acho que em determinado momento ele achou que ele não precisava mais aprender.
Não, mas eu nem tava pensando isso aconteceu nisso, com vários treinadores, não, né? mas eu tô Mas isso aconteceu com vários treinadores dessa geração. Eu tô falando achavam que não precisavam mais aprender. Não, então, mas eu tô falando justamente para que o Rogério não deixe isso, sabe, se apagar. Porque eu acho que é interessante a vida é uma constante prova. É que eu falei, contra o Corinthians não funcionou. Mas pode ser que contra, sei lá, contra o Palmeiras, contra o Avaí, contra o Fluminense, possa funcionar, a gente não sabe. Né? Nem o Rogério sabe, porque ninguém tem as movimentações corretas. Eu faço isso aqui, isso é o correto. Hoje é o correto, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, não deu certo. Né? É porque nós temos esse hábito, especialmente no futebol, porque nós somos tratados de uma certa forma, né? Eu falo quando nós, porque eu me incluo nisso. Sim, dentro do período que eu joguei, você é tratado de uma forma em que dificilmente alguém vai chegar para você e vai falar que você errou, que você acertou, a não ser a crítica. A não ser a crítica, quando o cara assiste, quando o cara vê, aí ele vai se sentir, não, é verdade, o cara está falando, não, ele está exagerando. Porque o jogador de futebol assiste programa de futebol, lê jornal, ele é abastecido muitas vezes de informações, o treinador também é boleirão, né? Porque o treinador gosta do que fala para ver se realmente fala, para depois ele vir e confrontar o jornalista na próxima. Tem tudo isso. Esse jogo, isso é válido. Mas é que eu acho que, assim, quando você perde a vontade em determinados momentos, perde a sua curiosidade, você perde a vontade de aprender. Claro, faz sentido. Entendeu? Então, às vezes o Rogério, não vou mais fazer isso. Não, por que você não vai fazer? Mas não deu certo contra o Corinthians. Mas pode dar. São 3 mudanças com o time. Mas às vezes pode dar, Dani. Quantas vezes nós vimos treinadores mudarem no intervalo e deu certo? E porque quantas vezes... Quando você tem em desvantagem, né? Ele tinha vantagem no jogo, ele não precisava mexer. Mas eu estou dizendo, mas quantas vezes nós também vimos treinadores... Esse último jogo do São Paulo também, ele opta em colocar o Pablo como terceiro zagueiro, não funciona. Ele arriscou de perder. Ele fala, né, porque perdeu um jogador, mas depois ele acaba tendo a inteligência de arrumar. Quantas vezes nós vimos treinadores que esperam 2 minutos do segundo tempo para mudar? Sim. Ah, não, vou mudar. 5 minutos do segundo tempo ele muda, coloca 3 jogadores. Com 5 minutos, o que muda? Muda nada. Sim. Para 45 e 50 não muda nada. E o cara vai lá e faz... Deu 5 minutos para o cara ambientar ali no início. Não, entendeu? Então, assim, tem determinadas coisas assim que eu acho... Então, mas é por isso que eu estou dizendo. É jogo a jogo, é o aprendizado. Você dá 5 minutos pro cara para ver o time jogar, você começa a olhar o que ele vai fazer. Não, mas não dá nem tempo de entendeu? fazer. 5 minutos você já consegue ver. 5 minutos... 10 minutos. Eu acho que acontece. Eu acho que acontece. Está tudo errado. Eu acho que é por aí, é jogo a jogo. Está tudo errado. Mexe. Vou dar 5 minutos para quê se eu sei que eu tenho que mexer? Exatamente. Agora eu entendo o seu irmão quando fala assim, tô na dúvida se ele vai responder, se ele vai fazer o jogo do São Paulo. Esse jogo do Corinthians, ele imaginou que o Corinthians ia fazer um movimento. Para ver se vai encaixar. Mas não estou dizendo do jogo do São Paulo. Entendeu? Não estou dizendo do jogo do São Paulo, seu Samuel. Estou dizendo dos treinadores, que muitas vezes nós vemos treinadores que esperam 5 minutos, 2 minutos do segundo tempo começarem, aí eles vão lá e entram com 3 substituições ou 2 substituições. Mas eles já estavam com essa substituição no banco, né? Já iam querer fazer no intervalo. Aquela esperadinha para ver o que o outro vai fazer. Eu não acho ruim também, não. Eu penso como você. Com 2 minutos... Eu preciso ver um pouquinho. 2 minutos não dá. Eu nunca vi ninguém mudar com 2 minutos. 2 minutos? Não, 2, 5. 2? Nunca vi. Com 5 também eu nunca vi. Eu cansei de ver, seu eu nunca vi. Cansei de ver. E olha que a minha memória... Com 5 minutos eu cansei. Se o senhor não viu, tudo bem. O problema é seu, eu respeito o senhor. Mas eu cansei de ver isso também. Talvez seja problema da minha memória, mas eu nunca vi. 5 minutos? Trabalhando em rádio. Nossa, o que eu vi trabalhando em rádio, trabalhando em TV nem tanto, porque eu não estou fazendo tantas transmissões. Não tem problema nenhum quanto a isso. Não é uma queixa, por favor, vocês não entendam mal. Estou só falando que em rádio, que a gente trabalha quarta, domingo, cansei de ver isso e cansei de criticar. Por que não troca antes? 5, você fala do segundo tempo. Começa o jogo, 5 minutos de jogo eu mudo. Mas não muda. Mas é difícil acontecer. Claro, exatamente. É raríssimo. Não é que vai mudar. Mas eu acho que o que dá para entender o que você está falando é isso. O Rogério, ele é um cara, como a gente está falando aqui, ele é um cara super estudioso, é um cara que que bota a cabeça para funcionar, que tem uma leitura, né? A gente viu, quem acompanhou a entrevista dele depois do jogo, desse último jogo do São Paulo, ele tocou em vários assuntos, seja departamento médico, treinamento, peças, que às vezes ele pensa em fazer uma movimentação, mas ele não tem uma peça que se adeque àquilo que ele está pensando. Então, ele cobrou também a diretoria com relação a contratações. E eu gosto de caras que pensam o jogo, que botam a cabeça para funcionar
Mas ele também vai aprender, né? Acho que esse jogo do Corinthians e São Paulo, ele aprendeu. Que muitas vezes vale a pena, vencendo o jogo, você olhar para o seu adversário, entender o movimento que ele vai fazer, para, em sequência, você acabar mexendo no seu esquema, na sua estrutura. Rogério Ceni, capitão Rogério Ceni. E o Vitor Pereira também, ele está aprendendo. O Vitor Pereira está aprendendo. A gente pega lá a parte de cima da tabela. O Abel está aprendendo. O Palmeiras é completamente diferente de hoje. Agora tem o naquele seguinte, Palmeiras que a torcida pediu até o Abel fora, lembra? Sim, lógico. Lembra? A torcida do Palmeiras, a gente leu aqui ontem o manifesto. Eles pediram o Abel fora. Nós lemos aqui o manifesto da torcida. Eles já esqueceram disso, tem tempo. Sim, não, depois eles cobram da gente. E esqueceram vocês, não sei quem lá, vocês da imprensa, outro ponto sobre treinadores. Bateu, rodou, girou, igualou de novo, porque chegou um momento que parecia que só os estrangeiros dariam jeito no futebol brasileiro. Se a gente pega a tabela agora, os 4 primeiros são 2 estrangeiros e 2 brasileiros. Entre eles, um brasileiro bem conhecido, muito conhecido. Germano.